Fala galera, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar dos operadores matemáticos, o mais, o menos, multiplicação, divisão. E além disso eu vou também falar no final como você pode brincar com esses operadores só usando o seu navegador. No caso aqui a gente vai usar o Google Chrome, mas quase todo navegador tem o mesmo recurso. Para você ver se realmente você entendeu como eles funcionam. E vai ter um operador que talvez você não conheça, que é o operador de resto, né? Ou o nome dele correto acho que é módulo em português, mas vamos ver então um por um. Então vamos começar aqui pelo operador de adição. Então esse operador, ele na programação, ele não vai ter nenhuma diferença com matemática, então ele vai ser um maisinho, e aí a gente vai fazer diversas operações, como por exemplo, 1 mais 1 igual a 2. E se você está pensando que minha letra está feia só por causa que eu estou no mouse aqui, não, minha letra vai ser pior que isso se eu não usar o mouse. Então o operador de adição é um operador bem comum que a gente conhece. Então vai funcionar igualzinho aqui na nossa programação, nos nossos algoritmos. Vamos ver um outro operador, também que é muito simples, que é o operador de subtração. Então a gente vai ver ele da mesma forma também. Então se eu colocar aqui 3 menos 1, vai dar quanto? Vai dar 2. Então não tem diferença nenhuma. Aí o primeiro operador que talvez já seja um pouquinho estranho é o operador de multiplicação. Pelo menos na época que eu estudava na escola, eles ensinavam multiplicação com um xizinho, né? Então aqui não é xizinho. Então aqui o operador de multiplicação ele é o asterístico, tá? Então só prestar atenção, esse asterístico ficou ruim, mas enfim, você entendeu. Então se a gente colocar aqui 2 asterístico 2, ele vai dar quanto? Ele vai dar 4, beleza? Então a diferença é só que o sinal provavelmente não é o que você usava lá na escola, ou que você ainda usa na escola, se você ainda estiver na escola, mas é basicamente a mesma coisa. O outro que também é um pouco diferente, e eu também vou tentar lembrar do meu tempo de escola, eu acho que divisão na escola a gente faz assim, né? Aqui o operador de divisão também não é, eu nem sei o nome desse símbolo aqui, mas aqui em programação a gente vai usar a barra. Então é essa barra aqui, a barra inclinadinha para a direita. Então a gente também pode pôr aqui 4 dividido por 2, que vai dar igual a 2. Beleza? Então é o operador aqui que é a barrinha mesmo, que a gente usa também para separar a data normalmente, né? Então, sei lá, 15 de janeiro, é a mesma barrinha, tá? De 23. Beleza? E por último, queria falar de um operador que não é tão comum, pelo menos eu não lembrava muito dele assim da época de escola, talvez a gente aprenda na escola, não tenho certeza, que é o operador de módulo, que a gente vai pegar o resto de uma divisão. Então, o operador em si é o mesmo símbolo do percento, né? Do percentual aqui. E aí, como que funciona isso? Então, se eu pegar, por exemplo, 5 módulo 2, ele vai pegar o resto dessa divisão. Então, qual que é o resto dessa divisão? É 1, né? Porque a gente cabe 2 aqui e sobra 1, né? Então, a gente vai ter um resto, quando a gente divide por 2, de 1. Ou, se a gente quiser pensar de outra forma, né? 5 dividido por 2, ele dá quanto? Ele dá 2, alguma coisa. Então, esse vírgula alguma coisa é o resto da divisão se a gente considerar só a parte inteira, né? Só que aí, como a gente tem 2, então seria 2 vezes o resto, né? Que é 2 vezes 0,5, que dá 1. Eu não estou aqui para explicar matemática, tá? Então eu sei que é uma explicação grosseira e talvez está até errada de alguma forma, mas eu estou focando aqui no operador. Então, basicamente, esse é o operador de resto. E aí fica até uma dica para você que já fez aquele problema de tentar calcular quantas notas você precisa usar para dar um troco. Se você fez de uma forma que não usa o operador de resto ou módulo, fica bem melhor com esse operador. Então, se você já fez, e eu já vi o pessoal lá no WhatsApp ou no Discord do Code for Dummies falando desse problema do troco, dá uma olhadinha como usar esse operador. E se tiver dúvida, a gente pode fazer junto aqui um exercício também. Mas eu quero só dar a dica para você pesquisar e tentar resolver sozinho. Beleza? Então agora vamos para a segunda parte aqui desse vídeo, que eu vou te mostrar no Google Chrome, mas no Firefox, no Safari é praticamente igual, você pode seguir os mesmos passos, como a gente pode treinar para ver se a gente realmente sabe usar esses operadores no computador. Eu acredito que vocês no papel conseguem usar esses operadores, mas vamos ver no computador para a gente conseguir depois fazer exercícios em cima disso. Então vamos lá. Então aqui eu abri o Chrome, o Google Chrome, numa janela vazia, né? Não tem nada aqui, é uma aba nova, mas pode ser também num site existente, não tem problema. Eu vou clicar com o botão direito aqui do mouse e vou na última opção. Se você tiver num lugar em português, deve estar em inspecionar, e se você tiver em inglês, vai estar em inspect. Então é só clicar aqui. Também tem atalho, tá?
Você pode apertar no Mac, por exemplo, Option Command I, no Windows deve ser Ctrl Shift I, mas basicamente você quer ir na opção de inspecionar. Quando você vai nessa opção de inspecionar, ele vai aparecer aqui do lado direito esse pedaço aqui que a gente chama de DevTools. Tem vários vídeos no Code for the Win que eu acabo mostrando DevTools porque é super comum. E aí o que eu queria mostrar aqui para vocês é essa aba aqui que chama console, que a gente pode rodar pequenos códigos em JavaScript, mas como a gente vai usar só o operador, vai ser praticamente, não importa se é JavaScript ou não, porque eles se comportam em quase todas as linguagens iguais. Só que a dica que eu queria mostrar é que você pode vir aqui, ó, e clicar nesse ícone. Você clica aqui e depois nesse ícone. O que esse ícone vai fazer? Ele vai tirar de dentro dessa janela. Então você vai ficar com uma janela só com esse console, tá vendo? Você pode aumentar a fonte aqui o tanto que você quiser. E aqui agora eu aumentei a fonte apertando Ctrl mais ou Command mais se você tiver no Mac. E aqui a gente consegue brincar com os operadores. Ó, 2 mais 2, aperto Enter, ele dá o resultado. Então 5 mod 2, aperto Enter, ele dá o resultado. Até antes de apertar o Enter, se vocês olharem, ele já dá uma prévia, tá vendo aqui? Ó? Isso aqui é uma prévia que ele já está dando. E aí quando eu aperto Enter, aí ele aparece realmente aqui o resultado. Então é bem interessante para a gente brincar. Inclusive, a gente consegue pegar o valor da operação anterior. Tem um truquezinho aqui, se a gente colocar o cifrão, né, de dinheiro e underline, ó, tá vendo que ele pegou 25? Então a gente poderia fazer, por exemplo, 10 mais 5, que vai dar 15. Se eu falar, putz, eu queria pegar esse 10 mais 5 e agora multiplicar por 2. Então eu posso pôr o cifrão, underline, e multiplicar por 2. Tá vendo? Ele pegou o 15 da operação de cima. Isso sempre vai funcionar. Então eu posso pôr de novo aqui, underline, e eu pego de novo agora o 30 e divido por 2. Vai voltar. Então a gente pode fazer vários testes para a gente, por exemplo, você está fazendo um algoritmo aí, você está fazendo um teste, está pensando, putz, será que está dando certo? Será que não está? Você pode testar as operações aqui. Já ficando como um spoiler, né? Para quem não conhece a palavra spoiler, é antecipando um pouco, né? Estragando aí o futuro. Você consegue rodar qualquer código JavaScript aqui, tá? Mas eu só estou mostrando os operadores porque ainda nem a gente não está falando muito de código aqui nesse curso, mas é só para vocês saberem que tem como validar se a sua fórmula está dando certo. Então era isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Então, principalmente, falar dos 4 operadores que são muito parecidos, que você já deve estar muito acostumado a usar, falar do operador de módulo, para pegar o resto da divisão, e mostrar como você pode testar os seus pequenos códigos com operadores matemáticos, expressões aritméticas, para você conseguir fazer isso com o navegador. E lembrando que eu mostrei no Chrome, mas provavelmente no Firefox e no Safari funciona muito, muito parecido também. Te vejo no próximo vídeo. Se curtiu, compartilha aí com seus amigos que estão também nessa mesma fase de aprendizado. E se inscreve no canal e deixa o like, isso é muito importante pra gente. Valeu!